Boa noite, boa noite. Boa noite, futuros e futuras milionárias. Deixa eu ver quem é que está me escutando. Já fala boa noite. Escreve assim: boa noite, sou uma futura milionária. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem futura milionária aqui. Sou uma futura milionária. A gente já vai começar essa noite profetizando 1 milhão. E multiplicar suas vendas como revendedora de semijoias no consignado. Eita, quem estava precisando desse tema? Fala comigo. Quem está precisando de dar um jeito, tomar as rédeas do dinheiro, tomar as rédeas da sua vida financeira? Conta para mim, porque primeira coisa, quando a gente vai organizar a vida financeira, é a gente ter a consciência que a gente precisa. Esse é o primeiro passo, né? De falar, eu estou aqui porque eu preciso, Ju, dar um jeito. E por que eu coloquei aqui como símbolo essa chave? Porque eu creio que hoje vai ter uma virada de chave. Então, primeira coisa, eu preciso e serei uma futura milionária. Já se posiciona para que você entenda que você é merecedora de ser uma futura milionária. E muitas das vezes nós não alcançamos o resultado que a gente está buscando porque a gente ainda não teve acesso ao conhecimento certo ou à estratégia certa, mas hoje vocês vão ter a estratégia que eu vou liberar para vocês. Já vou pedir para vocês o seguinte: pega papel. Quem não tem ainda papel na mão e caneta ou lápis para anotar, pega, porque nós vamos fazer um teste aqui hoje e você vai sair daqui com uma luz no fim do túnel. Então, se não pegou ainda papel e caneta, corre lá, pega papel e caneta e se prepara para o que eu vou liberar aqui para vocês hoje. Só posso falar que vai ser extraordinário. Gente, eu esqueci de pegar um copo, então eu vou tomar minha água na garrafinha mesmo. Isso aí. Eu preciso, eu tomo posse, eu sou uma futura milionária. Eita, já temos 200 meninas. Bora lá? Podemos começar? Todas preparadas? Quem é a Ju que está aqui hoje falando com vocês? Eu sou mestre em matemática financeira, sou formada em matemática, educadora e terapeuta financeira, consultora e mentora financeira, especialista em empresas de venda direta, vendas de consignado, empresária do ramo de joias. Sou cristã, mãe de 2 milagres, a Bela e o Davi, e sou casada com Gustavo Ganem, que é um dos meus sócios. Bom, eu sou mulher como vocês, eu não sei se tem homem por aqui, mas eu falo que aqui é mulher real, mulheres reais, né? A gente dá conta de uma série de atividades, nós damos conta da nossa vida como empreendedora de semijoias, damos conta da nossa vida como mãe, como esposa, vocês são abençoadas, porque Deus derramou assim a graça sobre a nossa vida de saber fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, vocês já têm sabedoria para poder aplicar o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Nós vamos começar para vocês entenderem. A Ju aqui é formada em matemática. Comecei, gente, dando aula. Comecei em escola pública, depois escola particular. A minha essência é gostar de números.
Tem mais alguém aqui que ama números? Porque eu sou apaixonada por números. Meus olhos sempre brilharam. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Não quer dizer que quem gosta de números é bom em finanças. Porque finanças é comportamental. Não é somar e dividir e subtrair. Você ter educação financeira, você conseguir controlar o dinheiro, você conseguir falar não para aquilo que precisa ser falado, você conseguir estabelecer metas, planejamento, orçamento, vai muito mais do que saber somar, multiplicar, subtrair. Então, não se engane, porque às vezes eu converso com muitas pessoas que falam assim, ai, Ju, eu não sou boa em finanças, eu não organizo meu dinheiro porque eu não sou boa em matemática, porque eu não gosto de números. Então, não necessariamente você precisa saber números para dar conta de controlar o seu dinheiro, de você dominar o seu dinheiro. Então, eu quero já quebrar isso na cabeça de vocês. Muita gente falava assim, ai, Ju, eu não sou boa em matemática. Então, é por isso que eu não consigo fazer gestão da minha vida financeira. Então, esquece, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu tinha um sonho de crescer, de ter mais dinheiro, de realizar os meus sonhos. E aí, em 2009, eu tinha apenas 25 aninhos, eu criei a primeira franquia criei não, gente, eu comprei, né, a franquia de pastéis gourmet lá em Belo Horizonte. Eu não sei se tem alguém aqui de Belo Horizonte. Se tem, provavelmente deve conhecer essa pastelaria, porque tinha tudo quanto é canto lá em Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais. Só que, porém, por falta de conhecimento, por falta de saber fazer uma gestão financeira, de separar a pessoa física da pessoa jurídica, de ter essa capacitação quando você começa a empreender, o que aconteceu, Caju? Quebrei. Então, quero aqui já mostrar para vocês que uma professora de matemática quebra. Uma professora de matemática fica endividada. Uma professora de matemática se dá mal nas finanças. É a prova que não basta ser boa em matemática que você vai dar conta da sua vida financeira, de fazer gestão financeira. E foi aí que minha ficha caiu. E eu falei assim, preciso de tomar as rédeas da minha vida. Eu não sei se tem alguém aqui que já teve oficial de justiça batendo na porta, se já teve conta bancária bloqueada, se já teve nome sujo. Eu já sei tudo isso, porque já passei por tudo isso. Por isso que eu falo que eu sou mulher real. Às vezes, normalmente, vocês veem educadoras financeiras falando, né, que já está num patamar, que nunca passou por isso, mas quero dizer para vocês, já passei por todos esses perrengues e não quero mais voltar para esse lugar. Então, quando você decide isso aqui eu não quero mais, você se posiciona para você poder correr atrás e se posicionar. Então, já fala, sou uma futura milionária. Independente se a conta está no negativo, independente se você está hoje devendo um cartão de crédito, cheque especial, o nome está sujo, porque se tem uma coisa que eu entendi, que a primeira coisa que eu preciso mudar é a minha mente, é a forma como eu penso, como eu me posiciono. Nesse mundo dos endividados, eu não quero estar mais. Na roda de quem está endividado, também não quero estar mais. Eu não sei se você sabe a teoria da mesa. Qual que é a teoria da mesa? Qual é a mesa que você está se sentando? Se você está sentando numa mesa que é comum, todo mundo está endividado, pagando as coisas, né? Parcelando para perder de vista. Se você dá cheque sem fundo, e se isso tudo é normal, seu cérebro acredita que essa ação é normal, faz parte da vida. Agora, se você senta numa mesa onde as pessoas conseguem fazer o dinheiro sobrar, se programam para uma viagem, conseguem pagar as coisas à vista e aproveitam o desconto, você começa a ver que o seu posicionamento está errado. Você sai da sua zona de conforto. Então, a primeira coisa que eu quero despertar aqui para vocês é: se você está sentando em mesas, tendo ciclo de amizades,
se comportando como se isso fosse normal, é o primeiro erro que a sua vida financeira está do jeito que está. Primeira coisa. Você precisa de mudar de mesa urgentemente, porque influencia os seus resultados. É a mesma coisa quando a gente quer emagrecer. Se eu só ando com pessoas que não ligam para atividade física, para uma alimentação saudável e que está tudo bem, estou na minha zona de conforto. Se eu começo a andar com um grupo de pessoas que fazem atividade física, cuida da alimentação, eu me sinto desconfortável e sou obrigada, no subconsciente, a começar a me mudar. Então, a primeira coisa, quando eu entendi sobre o que eu estava vivendo, endividada, com bloqueio de contas, passando perrengue financeiro, foi que eu precisava de me capacitar, eu precisava de buscar conhecimento, eu precisava de andar com mais empreendedores, donos de lojas, como é que eles fazem, como que eles não fazem, o que é errado, o que é certo. E aí sim, a virada de chave veio. Em 2013, eu consegui quitar todas as minhas dívidas em 2 anos. E todo recomeço, ele traz consigo a chance de escrever uma nova história. Então, acredite, o melhor ainda está por vir. Escreve nos comentários, o melhor ainda está por vir. Não importa o seu estado atual hoje. Não importa a sua realidade hoje, ela não define o seu futuro. Então, começa a se posicionar. Não importa o perrengue que você está passando hoje financeiro. Todo mundo que está aqui vende semijoias. E provavelmente está vendendo porque precisa de uma renda extra. Aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro, de receita no final do mês. Então, você precisa se posicionar. Primeiro a gente muda aqui para depois a conta bancária. Se não faz essa mudança, você não tem resultado. Essa é a primeira virada de chave que eu quero deixar aqui para vocês. E sabe o que mais me ajudou a quitar as minhas dívidas? Conhecimento e renda extra. Se tem 2 coisas hoje que, se você trabalhar juntas, você tem resultado, investe em conhecimento e ativa mais uma fonte de renda na sua vida. Se vocês já estão aqui, é porque você já tem as 2 coisas. Você está aqui porque você está ativando conhecimento, você está aprendendo. E se você está aqui é porque você revende semijoias, provavelmente é a sua segunda fonte de renda, talvez a primeira. Mas eu quero trazer aqui para você a clareza que, quando você trabalha com essas 2 coisas, você consegue ter resultado. Não tem como. Você consegue ter resultado financeiro. Bom, seguindo essa ideia, comecei a me organizar financeiramente, comecei a ficar boa nisso, comecei a ajudar muita gente. Hoje meu olho brilha quando eu ensino as pessoas a cuidar do dinheiro, a fazer a gestão, a olhar para os números, a se programar, a poupar. Comecei a dar palestras, treinamentos, mentorias, e é por isso que eu estou com vocês aqui hoje. Porque o meu objetivo é deixar vocês ricos, milionários, por isso que eu chamei Boa Noite, Futuros Milionários. Só que tem uma virada de chave. Uma das coisas que fez a Ju se posicionar para sair das dívidas, se tornar uma consultora financeira e ter hoje 2 empresas, é porque eu entendi quem eu era e qual era o meu porquê. E aí eu quero que agora você pare e pense. Qual é o seu porquê? Por que você quer ter resultado financeiro? Por que você quer ter mais dinheiro? Por que você quer se tornar uma futura milionária? Por quê? Pensa comigo, se você não sabe o porquê e se isso não arde o seu coração, você não se movimenta. E se você não se movimenta, você não vai ter resultado. Então, você precisa de ter essa clareza. Quem eu sou? Juliane Ganem. Esse estado atual não me pertence. E por que eu quero ir para o próximo passo?
Então, eu sempre tive essa clareza, porque eu quero dar qualidade de vida para os meus filhos, eu quero poder pagar uma escola particular para eles, eu quero poder pagar cursos para eles de esporte, de inglês, eu quero ter uma casa própria, eu quero poder viajar de férias, eu quero poder ajudar outras pessoas, eu quero empreender. Qual é o seu porquê? Coloca para mim aqui nos comentários. Qual é o seu porquê? Ai, Ju, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar minha casa, eu quero fazer uma cirurgia plástica. O que você deseja fazer que hoje você não está fazendo por falta de dinheiro? Eu não sei se vocês conhecem aquele quadro dos sonhos. Se não conhece, você pode fazer o seu quadro dos sonhos, que é você colocar fotos, imagens do que você quer. Se você quer viajar com a família, bota lá onde você quer ir, praia, neve, cruzeiro, o avião, a foto de um carro. Você tem que trazer na sua memória aquilo que realmente faz você levantar a bunda do sofá e fazer o que precisa de ser feito. Você conseguir conquistar os seus resultados, você conseguir conquistar as suas metas e você falar, cara, eu consegui, eu dei conta. Eu quero quitar minhas dívidas, comprar minha casa. Vai colocando, eu quero ver, eu quero tirar de vocês. Qual é o seu porquê? O seu porquê tem que fazer o celular despertar, você levantar da cama e sair correndo. Porque se eu tivesse uma viagem para amanhã, às 5 horas da manhã, para aquele destino que é o seu sonho, você não ia levantar às 5 horas da manhã, feliz da vida, sem colocar o despertador, a soneca, por mais 5 minutos? Por quê? Porque aquilo brilha o seu olho. Cara, eu vou viajar 5 horas da manhã, a Ju passa aqui para me pegar. Então, isso faz eu levantar da cama e fazer o que precisa ser feito. Então, você precisa ter um porquê tão forte, que faz você se movimentar. Você também pode olhar para onde você não quer estar mais. É você olhar para aquilo e falar, para lá eu não volto. Então, eu preciso de andar para frente. Eu preciso de fazer acontecer. Eu preciso de levantar mais clientes. Eu preciso de organizar o meu dinheiro. Eu preciso ter foco. E é sobre isso. Se você não sabe para onde você quer ir e o porquê você quer ir, provavelmente qualquer mimimi, qualquer desculpinha, você vai abandonar o seu projeto. Da casa nova, do carro novo, da viagem, da liberdade financeira. E eu não estou falando que é fácil, porque se fosse fácil, teríamos um Brasil milionário, mas não temos. Por isso que o meu objetivo hoje é enriquecer você. Por que o Brasil está nessa realidade? 68% das famílias brasileiras gastam mais que ganham. 3 a cada 10 brasileiros têm gastos maiores que a renda. Por que a gente tem tanta pesquisa sobre endividamento? Porque não tem a clareza e o controle sobre aquilo que é o seu dinheiro, o seu orçamento. Fica numa zona de conforto, não faz mais do que o necessário que precisa de ser feito. Você vai vendo e a vida vai te levando e você não consegue ter esse resultado por conta disso. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho de gestão financeira, entender um pouquinho desse controle. E eu quero, já que você escreve assim, eu controlo o meu dinheiro. Se você tomou a decisão hoje, eu controlo o meu dinheiro. Eu controlo o meu dinheiro. Coloca lá nos comentários, eu controlo o meu dinheiro, eu controlo. Não é ele mais que manda, não é as suas emoções, não é porque você ficou triste, você gastou, você ficou feliz, você gastou, você teve uma decepção, você gastou. Não é mais as suas emoções. É você controlando o seu dinheiro, é você tomando o domínio dele. Você vai falar, porque, gente, dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. Então, se você gasta de qualquer jeito, ele vai embora de qualquer jeito, e você chega no final do mês, você não sabe nem para onde foi que aconteceu com ele. A realidade financeira de quem é vendedor. Você sente que trabalha demais e ainda assim nunca sobra dinheiro? Alguém pensa assim? Se sente assim? Cara, eu trabalho pra caramba e não vejo a cor do meu dinheiro. Quer ver outra?
Você teve um mês excelente de vendas e mesmo assim não viu esse dinheiro render. Você sente que seu esforço não se transforma em liberdade. Isso é o que eu escuto muito de vários vendedores. E sabia que vender é a profissão que deixa a gente milionário. Porque ela não tem teto, ela não tem limite. Quanto mais você vende, mais resultado você tem. Então, eu quero te dizer, você está na melhor profissão possível. Ah, Ju, mas eu não estou vendo meu dinheiro. Está faltando alguma coisa. Ou você está sem estratégia, sem a motivação certa, sem o conhecimento ainda certo. Porque vendas é o que faz a gente enriquecer. Então, a partir de hoje, raciocina sobre isso. Eu tenho a melhor profissão, é aqui que eu vou ganhar dinheiro, é aqui que eu vou me tornar uma futura milionária e eu vou focar para fazer dar certo. Então, vamos lá. O que você fatura hoje, ela é uma foto. Mas a sua história não precisa terminar com essa imagem. Deus te chamou para ter uma vida abundante. E eu creio nessa abundância. Porque em João 10:10 fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você não veio para passar perrengue. Você não veio aqui nessa terra para ver uma vida medíocre. O que é medíocre? É uma vida mais ou menos. É uma vida, tá bom, tá tudo bem. É uma vida, sabe? Não é assim. Nós estamos aqui nessa terra para viver uma vida abundante, sair da escassez, ter qualidade de vida. Mas, porém, todavia, você só tem acesso a essa vida abundante quando você realmente segue princípios de uma vida abundante. É o tal de você plantar e colher os frutos certos. Entende que você ter vida abundante está completamente ligado, vinculado a princípios financeiros. Esses que estão na Bíblia. Então, não tem como eu falar de princípios financeiros se eu não trago isso aqui. Já é uma promessa para você. Você tem acesso a uma vida abundante. Então, se posicione e fale, eu creio, eu controlo as minhas finanças, eu vou ser uma futura milionária. E já se sente como uma futura milionária. Já se posiciona, já brilha o teu olho, já senta direito como uma futura milionária, levanta do sofá, da cama, pega uma taça de água e sabe, incorpora a riqueza, incorpora a futura milionária. Pronto, temos aqui vários futuros milionários. Eita! E aí eu pergunto para você, no que você acredita? Você acredita que você pode ser uma futura milionária? Você acredita que o seu dinheiro possa sobrar? Você acredita que você pode vender mais e aumentar o seu lucro? Você pode ganhar uma comissão maior? O que está faltando hoje para você ganhar uma comissão maior? O que está faltando hoje para você ter mais vendas, você ter mais resultado? O que está faltando hoje para você alcançar os sonhos que você tanto quer, os sonhos que você está tanto buscando? O que está faltando hoje? Eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim o que falta hoje para você ter essa vida abundante. E vida abundante, a gente não está relacionada só com dinheiro, está relacionada à saúde, à família. Nós temos aqui 7 áreas da abundância, eu nem vou entrar nisso hoje, porque é um tema abundante, é um tema intenso, que eu falo muito sobre as 7 áreas da vida abundante, mas hoje eu quero passar para vocês exatamente como é que a gente se constrói uma vida abundante, como que a gente consegue, porque a vida é muito mais do que só trabalhar para pagar boleto, não dá para viver uma vida de só pagar conta. E quer ver um teste? Você paga os seus boletos rindo, feliz, ou você paga os seus boletos xingando, reclamando? Isso já é um posicionamento de futuro milionário ou de mente escassa. Se eu pego o meu boleto e pago alegre, feliz, agradecendo, é um momento
que você está pagando as suas contas, que você teve dinheiro para você poder pagar, e você está ali agradecendo a Deus por aquilo. Até a forma como você paga as contas, você tem que pagar rindo, sorrindo, alegre, brindando. Se você está pagando uma conta de luz, é porque você tem onde morar. Se você está pagando uma conta de internet, é porque você tem um celular, um computador, você usufrui dessa internet. Se você está pagando um cartão de crédito, é porque você ali conseguiu honrar aquele compromisso. Então, você precisa estar sempre agradecendo, feliz. Gente, porque tem gente que amaldiçoa o dinheiro, já vai xingando e não tem de verdade aquele posicionamento de alegria sobre aquilo que você conquistou com o seu trabalho. Faz sentido isso para vocês? Me contem. Se faz sentido ou não essa forma de pensar. Eu vou trazer aqui algo que é um mapa onde vocês vão conseguir visualizar o estado atual que você está hoje. Então, você vai pegar uma folha e você vai escrever assim, de 1 a 10. Então, pega uma folha, por isso que eu falei que vocês precisavam de folha, lembra? Pega lá uma agenda, alguma coisa, e escreve assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escreve até 10. Bora lá. Escreve até 10. Eu vou falar 10 pilares aqui importantes para você se tornar uma futura milionária. E você vai dar uma nota para cada pilar. E você vai fazer o seu diagnóstico financeiro da revendedora. Esse diagnóstico financeiro vai dar uma luz sobre onde você está, para você saber onde você quer chegar. Ok? Então, escreveu lá 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, fala ok aqui. Ju, já me preparei. Já tá ok. Já pode começar. Já fala, estou preparada. Estou preparada para saber como que eu estou. Meu diagnóstico financeiro. Coloca ok, pode começar. Estou preparada para a gente começar aqui todo mundo junto. Junto. Eita. Deixa eu ver. Todo mundo preparado? Sim? Posso começar, então? Opa, a tela aqui voltou, gente. Espera aí. Vamos lá. Agora eu vou dar as orientações para vocês. Quando eu falar o pilar, vocês vão falar, nota 1. Vixe, estou totalmente despreparada, Ju, para esse pilar. 2, preciso de melhorar. 3, estou no caminho, mas ainda falta alguma coisa. 4, já faço bem, mas eu posso melhorar, eu posso evoluir. E 5, estou totalmente organizada e segura nesse pilar. Então, o 5 é o auge. E o 1 é onde você está ruim, tá? Então, 1 é a nota mais baixa daquele pilar que você vai dar para você. E o 5 é a maior nota. Então, a gente vai dar notas de 1 a 5. Combinado? Sim, todo mundo comigo? Sim. Todo mundo comigo. Me dá um ok aí. Que daí eu já vou começar. Novo mês, dia 1º, não tem desculpa. Vocês vão fazer comigo aqui, em tempo real. Preparar o mês de julho. Então, vocês já vão começar com tudo amanhã. Toda vez que um mês começa, você vai aplicar esse método MEA, que é meta, estratégia e ação. Travou, gente? Travou, mas eu voltei?
Tá travando, tá travando. Eita. Vamos lá. Voltei? Me dá um feedback aqui para me saber se eu voltei. Voltei. Alguém me conta se eu voltei ou se eu tô falando sozinha. Voltei. Giovana falou para mim, eu voltei. Então, voltei. Não estou entendendo porque eu estou travando. Deixa. Para quem chegou atrasado, você precisa de escrever de 1 a 10, porque eu vou falar 10 pilares aqui, e você vai dar uma nota. 1, tô mal nessa área. E 5, eu tô bem. A nota é de 1 a 5, tá? Então, de 1 a 5. Eu tô na primeira fase ainda. Quanto você vai vender esse mês? Você que é uma revendedora, quer tomar as rédeas do seu dinheiro, você precisa de ter o MEIA todo início do mês preparado. Ju, o que é o MEIA? Meta, estratégia e ação. Bom, a minha meta vai ser vender 4.000 no mês. Isso quer dizer que é 1.000 por semana. Então, eu já tenho a meta, vender 4.000. A minha estratégia é vender 1.000 por semana. E qual vai ser a minha ação? Então, você vai hoje estabelecer. Antes de eu falar sobre estabelecer, a sua nota. Você sabe, você já planejou, você tem o comportamento de planejar no início do mês quanto você vai vender no mês? 1 é que nunca pensei nisso. 2, você mais ou menos. 3, o 5 é, cara, eu faço isso todo mês, Ju. Eu sei quanto eu quero vender, eu monto a estratégia, eu faço a ação. Entendeu? Porque eu vou falar para vocês e vou falar o que vocês devem fazer para atingir o nível 5, o nível hard, top, tá? Então, você vai estabelecer a sua meta mensal, a sua meta semanal e você vai montar uma estratégia para cada semana do mês. Então, primeira semana, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Enviei mensagem no WhatsApp para 20 mulheres que já são clientes com fotos de algumas peças da maleta. Aquelas mulheres que você já sabe do que elas gostam, você não vai mandar foto da maleta toda, do seu monstruário todo. Você vai mandar foto daquilo que você sabe que ela gosta, que é a cara dela, que ela vai arrasar. Então, você tem que ser estrategista. A primeira semana você vai focar nessas 20 mulheres. Dá 4 mulheres por dia. Entende? Dá para bater isso? Dá para bater essa meta? Dá. Ju, eu consigo mandar 4 mensagens no dia, selecionar 4 mulheres e mandar foto dessas peças? Consigo. A semana 1, essa é a sua estratégia. Daí você vai para a semana 2. Ju, semana 2 eu vou fazer parceria. Ou com salão de festa, escola, empresa, banco. Pensa aí. Você pode mandar catálogo da maleta. Você pode pensar, eu, Juliane, não gosto muito de mandar catálogo e falar, olha, eu tenho essas 100 peças aqui para você ver. Eu gosto de falar assim, olha só, chegou esse anel que é a sua cara. Ana, você gosta de borboleta? Acabou de chegar um par de brinco e um anel de borboleta que é a sua cara, tem que ser seu. Entende? Então, é sobre isso. É você falar com essas clientes aquilo que vai conectar com ela, que ela vai falar, poxa, ela lembrou de mim, ainda lembrou do que eu gosto. É sobre você ter essa afinidade com a sua cliente. Aí você vai conversando, se ela te quiser o catálogo, se ela quiser mais fotos de outras peças, você entra nisso lá. Aqui é só ideias. 2, eu coloquei aqui parceria em salão de beleza, escola, empresa, banco. Faz parceria com alguém. Desembola a parceria. Pega a sua lista de contatos e vai perguntando se você não pode levar na empresa de alguém, se você não pode expor num salão, dentro de uma escola. Aqui não é hoje, gente, uma aula de estratégia de vendas. Eu só estou jogando umas ideias para vocês, tá? Semana 3. A semana 3, eu vou mandar mensagem no WhatsApp para 10 mulheres que nunca compraram.
ou que faz muito tempo que ela não compra. É tentar resgatar cliente antigo. Essa cliente, às vezes, ela não compra porque ela nem lembra que você existe e não lembra que você vende. Então, você precisa de ativar ela de novo. Então, gasta um tempo perguntando para ela, vendo na sua lista de clientes, para você ativar essas mulheres de novo. E na semana 4, eu coloquei aqui, levar na igreja, no encontro de mulheres. Ou numa festa de aniversário, ou faz um café na sua casa e convida mulheres lá. Eu só trouxe aqui 4 ideias dentro de cada realidade de vocês. Eu quero que vocês comecem o mês de julho pensando qual a minha meta por semana, qual a minha meta do mês e como eu vou planejar cada semana do meu mês. Gente, quando você começa o mês sabendo o que você tem que fazer, já desbloqueia um tanto de coisa que paralisa. Porque qual é o problema? Você fala assim, eu tenho que mandar mensagem para as minhas clientes. Nossa, eu tenho que ter cliente novo. Nossa, eu podia fazer uma parceria. Nossa, eu podia fazer um café. E aí você se trava com um monte de coisa que você quer fazer e não faz. Agora, quando você organiza o seu mês, você já sabe. Você vive cada semana com um direcionamento. Pergunta 2. Todo mundo preparado para a pergunta 2? Pós-venda e relacionamento com o cliente. Você faz contato depois da venda? Ju, eu não tenho tempo. Eu não consigo fazer. Qual é a sua nota? Isso tem a ver com o seu resultado financeiro. Vocês vão entender no final o contexto. Se você não faz pós-venda, se você não cria relacionamento com o seu cliente, se você não se preocupa, se você não anota as características daquele cliente, se ele gosta de pérola, se ele gosta de coração, se ele gosta de prata ou de ouro, se ele tem um filho, 2 filhos, cachorrinho, papagaio, passarinho, gato, se você não faz um trabalho de excelência, a sua vida financeira nunca vai ser excelente. Porque é nos mínimos detalhes que você vai construindo a excelência do seu resultado financeiro. E o pós-venda é esse. É aquilo que você vai organizando passo a passo. Então, qual a nota que você dá para você no item pós-venda e relacionamento com o cliente? Captaram? Anotaram? Ju, eu faço um pós-venda. Não passa uma cliente minha sem ter meu contato. Eu falo com ela semanalmente. Eu faço lista de transmissão. Eu sei o aniversário delas para poder mandar mensagem, um cupom de desconto. Não sei. Pós-venda. Podemos ir para a pergunta 3? Bora lá? Pergunta 3. Organização das suas vendas. Você registra todas as suas vendas feitas com o nome do cliente, o valor, o código do produto, a forma do pagamento. Você tem uma organização, você tem um caderno de anotações, como você tem uma planilha, como você se organiza. Se você não tem essa organização das suas vendas, já é um ponto para o fracasso total. Porque daí vira uma confusão. Você não consegue nem resgatar a cliente antiga, você não consegue fazer um pós-venda, você não consegue saber as características da sua cliente. Você precisa de ter um controle com data, o nome do cliente, o código do produto, o valor, a forma de pagamento. Você precisa, ali você pode anotar várias informações de cada cliente. Que nota você dá para essa pergunta? Organização das suas vendas. Eu anoto tudo. Tem várias pessoas que falam que anota tudo. Parabéns, porque o que mais acontece é não conseguir anotar, não lembrar nem do que vendeu, gente. Isso acontece muito, não lembrar do que vendeu. É uma tragédia, mas é verdade. Conseguiram? Anotaram? Então, bora lá para o próximo. Pergunta 4. Você separa imediatamente o que é da empresa. Quando eu falo da empresa de semijoia. E o que é dinheiro seu? Se tem uma estratégia que eu sempre ensino você quando pega semijoias para poder vender, você precisa entender que você está empreendendo. E que você é dona desse negócio, porque o resultado, ele só vem de acordo com o seu esforço.
Então, você precisa de ter clareza em um posicionamento de empreendedor. E o empreendedor, independente se ele tem CNPJ ou não, ele está agindo como um empreendedor. Então, você precisa ter duas contas, mesmo que seja no CPF. A conta que é do seu empreendimento e a sua conta de movimentação pessoal. Se você faz tudo junto, virou uma bagunça total. Esse é o meu erro. A Maria Lúcia falou. É um problema sério. Gente, acredite na consultora financeira de vocês. Foca em começar a separar. Tudo que você vender vai para sua conta que você falou que é do empreendedor. E tudo que é despesa pessoal sua vai para outra conta. Você tem que ter essa clareza, senão vai dar ruim. Você não vai ter comportamento de milionário, de um futuro milionário. Seu posicionamento não vai dar o resultado que você está esperando. Então, a primeira coisa é separar as contas imediatamente. Contas bancárias separadas. Tudo que é da minha versão empreendedora nessa conta. Tudo que é despesa pessoal na outra conta. E aí vocês fazem um acerto financeiro. Vocês vão saber exatamente qual que é a retirada de vocês, a comissão, e aí você transfere da sua conta pessoa física, ali da versão empreendedora, para a conta pessoa física, versão despesas pessoais. Quem faz isso? Isso mesmo, a Tamires colocou, tem várias contas e cada uma administra uma coisa. Certíssimo, certíssimo. No meu caso, eu já tenho meus 2 valores comprometidos. Posso fazer migração aos poucos? Pode fazer migração aos poucos. É bom que você já faça a partir de amanhã. E vai se organizando, viu, Marcelo? Já vai se organizando logo. Separa essas contas, gente. Os milionários não têm contas juntas. É tudo extremamente anotado, cada centavo, cada gorjeta que dá na rua. Ele tem o controle do dinheiro. Ele sabe para onde ele vai. E outra, tudo separado, cada um no seu quadrado. Não misture as contas. Vamos para a pergunta 5. Controle de parcelamento. Você tem um controle eficiente das clientes que parcelam e você cobra isso com firmeza? Eu coloquei com firmeza e carinho. Eu fui gente boa, né? Eu fui gente boa nessa pergunta. Porque o seu resultado financeiro tem a ver com isso aqui. Se você parcela para a sua cliente de boca o que eu não indico, você precisa de ter um controle, cara, sobrenatural. Porque você vai ser a primeira pessoa que ela vai dar o calote, que ela vai deixar para pagar depois. Porque, gente, semijoia é luxo. Se ela ficar doente, se o filho adoecer, se ela não conseguir pagar a conta de luz, se der um problema no carro, se o telhado furar, se seja o que for acontecer, ela vai usar esse dinheiro e não vai te pagar. Então, tem a ver com a forma como você se posiciona. Então, Ju, minhas clientes só compram parcelado. Você, então, tem que ter capital de giro. Se você não tem capital de giro, se você não tem essa consciência, isso pode te levar para o endividamento. E aí você vai colocar a culpa nas semijoias. Ah, eu comecei a vender semijoias, mas eu fiquei endividada. Você só ficou endividado porque você vendeu fiado. E aí entrou no risco. Só entra no risco se você tiver capital para pagar aquilo que você vendeu. Senão, não venda. É melhor você não vender, perder a venda, porque a pessoa não tem cartão de crédito, do que, ou pagar à vista, do que você vender e correr o risco de ficar na mão. Eu sei que muitas pessoas acabam vendendo de boca, eu sei que tem muita gente que, às vezes, por estar endividado, não tem cartão de crédito e não consegue comprar de outra forma, mas eu quero te dizer que essa crença está muito mais na sua mente do que no cliente. Porque hoje em dia você não compra um remédio fiado, você não compra um pão fiado. Por que ela vai comprar semijoia de você fiado? Porque você vende. Entende? Porque não tem farmácia que vende fiado. Até onde eu sei, não tem.
Então, você precisa de ter capital de giro para você honrar o pagamento da sua cliente e depois você receber e ir pagando. Isso é muito importante, que eu quero ninguém aqui endividado por conta da renda extra, por conta da revenda da semijoia. A venda da semijoia é para te levar para um outro nível, não para te afundar. Por isso que você tem que ter comportamento, posicionamento de futuro milionário. Entende o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Porque eu sei que tem muita gente que fala, mas eu só tenho cliente que só compra parcelado. Então, se posicione, se comporte. Se você entrar nessa, entre sabendo dos seus riscos. Como consultora financeira, eu preciso de alertar vocês sobre isso. Deram a nota na pergunta 5, controle de parcelamentos. Qual é a sua nota? Então, tá bom. Vamos para a pergunta 6. Reserva financeira. Você tem um valor de emergência para aqueles períodos de baixa nas vendas? Agora eu quero ter uma conversa séria com você sobre isso. A gente sabe que vendas têm altos e baixos. Tem mês que a gente vende muito, tipo dezembro, Dia das Mães, 2 épocas que a gente vende pra caramba. E temos outros meses que não vendemos tanto. E agora você vai ter uma cabeça de empreendedor. O empreendedor, gente, ele tem um prolabore, ele tem uma retirada mensal. Calma que a cabeça vai fundir, mas nós vamos trazer ela para cá de novo. Vamos supor que você precisa de uma renda extra de R$1.000 por mês. No mês que você faz 1.500, o que você deveria fazer? Ficar com os 1.000, poupar os 500. Certo? Você acompanha meu raciocínio. No mês que você não bate os 1.000 de comissão, você tem poupado para você completar e bater os seus 1.000 todo mês. Se no outro mês você vende 800, precisou de 200. Você consegue pegar aquilo que você poupou e completar os seus 1.000 como renda extra. É assim que você faz quando você tem altos e baixos. Qual é o problema? Ju, vendi demais esse mês, ganhei 3.000 de renda extra. Uau! Aí no outro mês você ganha 300. Você quer morrer. Você já até fez compromissos financeiros, porque você não entendeu que você precisa de ter um prolabore. Olha que chique esse nome. Fala assim, eu vou ter um prolabore. É chique, é coisa de milionário. Eu vou ter um prolabore. Estabeleça o seu prolabore. Ju, nunca ouvi falar de prolabore. Prolabore é aquele dinheiro que você combina com você mesmo, que é a sua retirada por mês. Então, todo mês eu vou fazer vendas e vou fazer a retirada de X. Esse valor, R$1.000, R$500, R$2.000, é um prolabore. Bateu sua retirada, você guarda o que sobrou numa outra conta. Põe lá naquelas caixinhas que tem no Nubank, que rende 100% do CDI, já regulariza o seu dinheiro lá e não perde para a inflação. E você vai poupando. No mês que você faz menos que você gostaria de ter feito para tirar o seu prolabore, você tem um dinheiro que vai compensar. Entende? Prolabore. Então, a pergunta é, você tem reserva financeira? Gostei desse prolabore. Gostou, Patrícia? Gente, às vezes são nomes que a gente nem dá conta deles, né? Você fala assim, ai meu Deus, prolabore é uma coisa muito chique. É para quem tem uma empresa. Encare você como uma empresa. Você é a empresa. Então, você precisa se posicionar. Estude sobre prolabore. Estabeleça a meta em função do prolabore. Porque assim você tem uma retirada fixa todos os meses e não passa perrengue. Dezembro a gente vende bem, chega em janeiro a gente não vende quase nada. Exatamente. Às vezes, gente, tem dezembro que você garante 3 meses de prolabore, janeiro, fevereiro e março. Se você não vender nada, você tem ali poupado para você ter por mês, entendeu? Então, você precisa de ter essa cabeça de futuro milionário.
Eu queria estar com vocês aqui na minha frente, para a gente toda hora repetir, futuro milionário, até internalizar, você acreditar e já começar a já se posicionar. Sou uma futura milionária e a partir de hoje eu vou estabelecer meu Prolabore. Ju, como é que eu monto um Prolabore? Amanhã, dia 1º de julho. Vocês vão ter as vendas do mês de julho. Fez o primeiro, não gasta o dinheiro, faz o primeiro acerto financeiro e aí você vai saber o valor que você vai ter de comissão. É como se você estivesse trabalhando o mês inteiro e aí, no momento do acerto, é a hora da retirada do Prolabore. Entende como que funciona? Gostaram dessa ideia do Prolabore? Isso aí, galerinha. Meninas vitoriosas, meninos também, futuros milionários. Se veja grande. Isso aí, Fabrícia. Se vejam grande. Deram a nota da reserva financeira? Como é que vocês estão? Sim? Gostou, Kátia, dessa ideia do Prolabore? Sucesso! Vamos para a pergunta 7. Orçamento financeiro pessoal. Como você administra o seu dinheiro? Falei aqui até agora de como você ganha dinheiro. E agora nós vamos falar do orçamento financeiro. Você sabe quanto lucrou no mês e usa esse valor de forma consciente para você pagar suas contas, para você guardar e para você investir? Qual é a nota disso que você vai se dar? Ju, não faço ideia de quanto que eu tive. Eu fui gastando dinheiro e peguei dinheiro de não sei da onde para pagar a empresa de semijóias, para fazer o acerto, virou aquela confusão e nem sei quanto que eu estou fazendo. Não tenho nem noção, pois você precisa de saber. Todos os meses você precisa saber, eu vendi tanto, eu ganhei de comissão tanto. Você precisa de acompanhar os seus números. Eu vou falar um outro número, um nome chique para vocês. Vocês vão falar chique agora, vocês são futuros milionárias? Isso chama KPI. É o índice da sua evolução. Fala agora, eu vou saber meus KPIs. Ficou bonito esse nome, hein, gente? KPI. São os índices, são os números. Para e faz uma reflexão dos primeiros 6 meses desse ano. Janeiro eu vendi tanto, tive de comissão tanto, vendi tantas peças. No segundo mês, vendi tanto, ganhei tanto de comissão e quantas peças eu vendi? E aí você faz para cada mês. Você começa a estudar os seus números. Você começa a estudar os KPIs. É um K. Isso, a Fabrícia escreveu ali para mim. KPIs. Os KPIs são esses números. Vocês começam a avaliar os seus KPIs. Quanto que eu estou vendendo por mês? Qual que é a minha média? Qual que é o meu ticket de vendas? Eita, dá outro treinamento isso aqui para falar com vocês de KPIs. De entender, não vai dar tempo de eu entrar muito nisso aqui, mas é você entender o comportamento das suas vendas, dos seus resultados, é a partir daí que a gente vai melhorando. Então, estudar os seus KPIs é extremamente importante para você ter uma visão de onde você precisa melhorar, o que é que você vende mais, como que você pode aumentar o seu resultado. Então, eu vou ver se algum outro momento eu volto aqui para falar de KPIs com vocês. KPIs da revendedora. Quem gostaria que eu voltasse aqui para falar de KPIs da revendedora? A gente vai gastar mais uma aula para isso, então não vai dar tempo de eu entrar aqui hoje nisso. Mas dê a nota de 1 a 5 sobre o orçamento financeiro pessoal e como você administra o seu dinheiro. Pergunta 8. Você monta o seu orçamento financeiro? Ju, o que é orçamento financeiro? Tá outra aula para me dar para vocês. Orçamento financeiro é como você vai administrar o seu dinheiro durante um mês. Você tem que pegar a sua receita, o seu resultado, aquele valor que você ganha e ter um direcionamento. Eu vou dar um direcionamento aqui para vocês. 30% você deveria poupar para os seus sonhos e investimentos.
Então, entra ali dízimo, doação, oferta de gratidão, reserva de emergência, sonhos de curto, médio e longo prazo. 50% entra as suas necessidades básicas. Moradia, transporte, saúde, educação e alimentação. E 20% entra lazer, festas, restaurantes, cinema, teatro, férias, passeios, presentes, academia, happy hours. Se você hoje não sabe para onde seu dinheiro vai, você vai começar o mês amanhã de julho sabendo para onde o seu dinheiro vai. Coloca todas as suas despesas que você tem, tanto as fixas quanto as variáveis, e já estrutura para onde o seu dinheiro está indo. Se você hoje não consegue poupar 30%, gente, poupa 10%, poupa 5%, poupa que seja R$10, mas poupa. Poupar, primeiro, é uma habilidade, primeiro é um hábito. Então, você começa a poupar, mesmo devendo, mesmo no negativo, vai poupando, que seja R$10, R$5, vai poupando, para que você comece o hábito de poupar. E aí você vai cada vez mais melhorando e vai se aperfeiçoando nisso, entende? Mas você precisa de separar e trazer um direcionamento para o seu dinheiro. Pergunta 9. Você foca em reduzir seus custos para que sobre mais dinheiro para o que realmente é importante? De 1 a 5. Você consegue reduzir os seus custos e usar realmente o seu dinheiro para aquilo que é prioridade? Gente, porque tem muita despesa que é por hábito. Eu almoço nesse restaurante todo dia porque está do lado do meu trabalho, ou porque eu peço iFood todo final de semana, porque é um hábito. Eu como pizza todo final de semana porque é um hábito. Entende? Você precisa reduzir os números de cartão de créditos e contas bancárias, redução de parcelamento. Tem gente que parcela para perder de vista e vai fazendo dívida para frente. Então, você precisa de 1 a 5. Qual é a sua nota em relação a prioridades? Sabe aquela frase, eu posso, mas não quero? Porque normalmente a gente fala assim, eu quero, mas não posso. Você está trazendo a escassez para a sua vida. Então, você vai começar a falar, eu posso, mas eu não quero, porque eu tenho outras prioridades. Anota essa frase. Eu posso, mas não quero. Eu posso comer um iFood? Posso, mas eu não quero. A minha prioridade é juntar dinheiro para me trocar de carro. Eu quero comprar uma roupa. Eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. Por que você não quer? Porque eu tenho outra prioridade. Qual é a sua prioridade? É porque eu quero pagar a escola para os meus filhos. Porque eu quero fazer cirurgia plástica. Porque eu quero pagar meu aluguel. Não sei qual que é o seu, para quem você está falando sim. Só que quando você muda a prioridade, você tem mais facilidade de poupar, mais facilidade de você falar não. E aí você consegue ter mais resultado. Então, traga isso para você. Eu posso, mas não quero. Para de falar, eu não tenho dinheiro. Você tem dinheiro. Você só alocou ele no lugar errado. Você só gastou ele na prioridade errada. Você tem dinheiro. Então, muda algumas frases que você fala, porque isso está trazendo cada vez mais escassez. Quando o seu filho pedir dinheiro, não fale não tem dinheiro. Filho, eu tenho dinheiro, só que são para outras prioridades. E começa a explicar as prioridades. Começa a mostrar o seu contexto. Você tem que falar, sim, para as suas prioridades e não para aquilo que tem um ralo, que está indo embora o seu dinheiro. Gente, está dando para entender? Sim ou não? De 1 a 5. Dá nota para você. Escreve lá na geladeira, eu posso, mas não quero. Gente, escreve no cartão de crédito. Pega o cartão de crédito ou o cartão do banco e escreve assim, eu posso, mas não quero. Na hora que você pensar em gastar, você vai falar, eu posso, mas não quero. Eu posso, mas não quero, eu posso, mas não quero. E vai administrando isso na sua mente. Vai internalizando isso. Viu? Vai internalizando. Acreditando. Pergunta 10. Você está buscando por desenvolvimento?
Você busca para aprender mais sobre finanças, de vendas, de crescimento pessoal, para melhorar o seu resultado como uma revendedora, como uma empreendedora de joias? Fala para mim. Porque se você não está capacitado, só de você estar aqui já é um sinal que você está se capacitando, senão nem aqui você estava. Batemos aqui quase 420 meninas, meninos, futuros milionários. Se você não foca em fazer e gerar conhecimento, e conhecimento nunca é demais, gente, não perde um treinamento. Todas vocês estão aqui é porque as empresas que vocês representam estão investindo em vocês. Senão vocês não estariam aqui. A gente acredita de verdade que conhecimento é liberdade, é resultado financeiro sobre a vida de vocês. Invista, aproveita, escuta podcast, lê livro, sai da televisão e vai buscar alimento, conhecimento naquilo que realmente traz resultado financeiro para vocês. Colocar a nota, busca por desenvolvimento, conhecimento, qual é a nota de vocês? E agora, eis a questão, soma a pontuação. São 10 pilares que eu falei para vocês. Vocês vão somar a pontuação de vocês. Se são 10 pilares, soma a pontuação e coloca aqui para mim o resultado. Coloca nos comentários que eu já vou liberar para vocês e vocês vão saber qual que é o diagnóstico financeiro. Somem e coloca aqui para mim. Qual é o diagnóstico, qual que é a soma do diagnóstico financeiro? Vamos lá, gente. Quero ver o resultado de vocês. 30, 19, 30. Uau, Luciana, 50. Arrasou, hein? Você que vai vir dar aula aqui para nós agora, hein, Lu? Já está no auge. Isso mesmo, eu tenho outras mentorias para poder assistir. Posso liberar o teste para vocês verem qual é o diagnóstico de vocês? Pontuação. Se você fez de 10 a 19, você está no nível desatenta. Isso significa que você está no piloto automático. Bora despertar para o controle financeiro. Primeira coisa. Se você está no 10, 19, o sinal de alerta precisa de ser ativado agora. Aquela sirene pedindo SOS urgente. Você está vivendo a vida no piloto automático, você não está parando para olhar, para se organizar, para planejar, para respirar, para olhar para você, para os seus sonhos. Eu quero te dizer, seus sonhos merecem o seu comprometimento. Os seus sonhos merecem você dar atenção para as suas prioridades. Quem fez ali até 19, é hora de levantar daqui a pouco e falar, vou organizar minhas metas para julho, a minha vida vai mudar, a chave vai vir. Acredite nisso. Se você ficou entre 20 e 29, você está ali em construção. Você já tem consciência, mas precisa de melhorar em várias áreas, com urgência. Aí já está ali no amarelinho, no sinal amarelo, tá? Tá no caminho, tá construindo sua jornada, tem consciência, mas precisa de melhorar mais. Se você pontuou entre 30 e 39, você já está numa zona que eu chamo de comprometimento. Quero te dizer, você está no caminho certo. Você precisa ali de alguns pequenos ajustes para você ter mais resultado. Mas você consegue, você dá conta. Você já está vendo, tá bugando? De 40 a 45, você é uma revendedora organizada e com potencial. Você já é referência. Continue evoluindo com foco e consistência. E quero falar uma coisa para vocês.
Comece a ensinar outra revendedora a ser como você, a se organizar, a se planejar, a ter resultado. Quanto mais a gente ensina, mais a gente internaliza aquilo para a gente. E se você fez entre 46 e 50, você é uma líder financeira. Parabéns! Você é um exemplo e você já pode inspirar, você pode ensinar outras revendedoras também. Você pode multiplicar esse conhecimento, não guarda para você. Se você já tem isso, você precisa de transbordar na vida do outro. E quanto mais você ensina, você aprende. Então começa a se posicionar e vai fazendo isso, vai liberando isso para você. E, gente, para finalizar, não importa onde você está hoje. O importante é para onde você decidiu ir. E você está indo rumo à sua liberdade financeira. Não importa o seu estado atual. Não importa o deserto, não importa as contas ainda que precisam de ser pagas, não importa o que tem na sua conta bancária, se está vermelho, se está no negativo, não importa os credores, não importa o seu estado atual, não importa um decreto médico, não importa. O importante é você parar de olhar para trás, olhar para o retrovisor. Existe a síndrome do retrovisor, que a gente fica olhando para o passado, para as coisas erradas, para as decisões erradas que você cometeu com o dinheiro. Eu quero te convidar agora a olhar para frente e decidir fazer as escolhas certas a partir de hoje, para que você tenha resultado de verdade. A partir do momento que você começa a plantar as sementes certas, você vai ter resultado. Eu tenho certeza disso. Então, muda seu posicionamento, que hoje seja uma virada de chave sobre a sua vida, que você comece a olhar para o dinheiro e agradecer, honrar aquilo que está trazendo resultado para a realização dos seus sonhos. Honra a empresa que você que está te dando a oportunidade de você estar aqui, de você ter uma renda extra, de você ter resultado, de você está sendo investindo tempo em você, é porque ela acredita em você, ela acredita que você pode mais. E eu quero dizer isso para você. Toma posse disso, para que você colha cada vez mais resultados sobre a sua vida. Eu quero agradecer vocês pelo tempo. Estourei o tempo um pouquinho aqui, me perdoem, 6 minutinhos. Eu tinha muito conteúdo para passar para vocês, mas de verdade, eu coloquei essa frase aqui: o futuro do seu negócio começa hoje. Se posicione como uma futura milionária, como um futuro milionário. E muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada de estar com vocês. Toma posse disso hoje. Sai dessa live sabendo o que vocês têm que fazer, a direção que você tem que ir e executa. Coloca realmente os pontos, os pingos nos is para vocês poderem ter resultado e depois vir contar testemunho. Porque eu tenho certeza que foram sementes plantadas que vão dar resultado a partir de hoje. Deus abençoe vocês grandemente e muito sucesso para vocês. Deus abençoe. Até mais.